Pessoal, tudo bom? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar alguma contribuição na aula de hoje. Infelizmente eu não vou poder estar presente, então o Damian que vai segurar essa aula com vocês. Eu vou ter que viajar para Londrina, vou para um congresso, mas a colega que comprou nossas passagens acabou comprando o horário errado. Em vez de ela comprar o voo das 7 horas, ela acabou comprando o voo das 3 horas. Então, a aula que eu imaginei que eu poderia dar, não vou conseguir dar, né? Então, eu vou fazer aqui, eu estou gravando esse vídeo, o Damian vai mostrar um pouquinho para vocês, com alguns comentários sobre os textos da nossa aula de hoje, né? Principalmente o texto da introdução e o do prefácio. São, enfim, alguns comentários rápidos, né? Antes de entrar nos textos propriamente ditos, eu acho importante que a gente tenha em mente, né, alguns pilares da obra do Marx, né? E pelo menos dois desses pilares, assim, são bem trabalhados bem densamente nos textos da nossa aula, né? Um deles é a questão do método, né? Ou seja, a dialética histórico-materialista. E a gente já vai ver por meio dos textos como que todos esses elementos do conceito são super importantes, né? Não é só um método dialético, não é só um método materialista, ele é um método dialético histórico-materialista, né? O segundo seria a perspectiva da revolução, né? Transformação através da luta de classes, e uma revisão da teoria do valor-trabalho, né? Em especial um diálogo que ele faz com os liberais sobre esse conceito, né? Com relação à dialética materialista, é importante que a gente saiba, né, enfim, que o Marx inicia esse tipo de discussão a partir de uma crítica aos hegelianos, mesmo aos hegelianos de esquerda, né, sobre a ideia de dialética que já aparece no texto do Hegel, né. Em Marx, né, o Marx faz uma inversão dessa dialética do Hegel, que é uma dialética de cunho, né, ou que segue um princípio idealista, né. O Marx se aposta numa dialética que trabalha por uma outra ótica, que é a dialética materialista, né. Então, nesse aspecto, ele inverte a lógica do Hegel, né, e trabalha bastante a questão das ideias, né, em especial a produção social das ideias, a questão das condições sociais e históricas da reprodução social, né. É claro que aí nisso está incluída, obviamente, a produção material, mas todas as relações de poderes e instituições políticas e um conjunto de ideias, de cultura, de imaginário, enfim, tudo isso para o Marx é pensado a partir da materialidade, das condições sociais, e é sempre importante a gente lembrar que para o Marx essas condições sociais são sempre determinadas historicamente, né? Elas são frutos de um processo histórico, por isso a sua dialética é histórico-materialista, né? Dentro do diálogo com Hegel, né, em especial a discussão que o Hegel faz com o Estado, né, o Marx parte do princípio, né, de que é a sociedade civil que permite a compreensão do Estado, né, ou seja, é a vida social, o conjunto das relações sociais, o processo de produção e reprodução da vida. É isso que permite o entendimento do Estado, né? E, mais uma vez, o Estado para o Marx aparece na obra dele como uma grande síntese, né? De modo geral, né, a dialética pode ser entendida a partir de uma explicação dialética como síntese, né? E a gente vai ver que o Marx trabalha muito com essa ideia, assim como o Gramsci também vai trabalhar muito com essa ideia. Por isso que é importante a gente estudar a dialética em Marx, porque e a gente entender a forma com que o Marx trabalha essa dialética, porque o Gramsci pega muito disso, né? Assim, todos os conceitos, as duplas conceituais do Gramsci vão funcionar dialeticamente. E, em alguma medida, elas também vão se transpor e formar sínteses, né? Tipo, Estado integral, sociedade política, sociedade civil. É uma relação dialética entre sociedade política e sociedade civil. Hegemonia é uma dia de dialética entre coerção e consenso, né? Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração, né? Por isso é que é tão importante para a gente entender o Gramsci, a gente fazer um bom trabalho de entendimento do que o Marx entendia como dialética, como que o Marx trabalha essa dialética, né? Então, dentro dessa discussão, por exemplo, sobre o Estado, né, o Marx vai entender o Estado como uma dessas sínteses, né? Assim, o Estado é uma síntese de múltiplas determinações. O Estado é visto como uma totalidade, é o âmbito organizador das relações de poder, é um dos âmbitos
da organização das relações de poder, é um dos âmbitos mais importantes dentro da sociedade burguesa, né? Mas, de todo modo, ele é expressão de relações, por isso ele é entendido como síntese, expressão organizada dessas relações, né? Enfim, então, né, eu acho que com relação a esse primeiro pilar, né, o que a gente tem que ter de mais claro, né, é o fato de o Marx inverter a lógica hegeliana, né, ou seja, trabalhar a partir da materialidade. A dialética do Marx é um convite à materialidade, né, ele convida a gente a olhar justamente para os desafios da vida, né, ele convida a gente a ir do particular ao geral, do imediato, do cotidiano, ou seja, da terra ao céu, né? Porque basicamente a gente pensa, né, as nossas ideias, elas são frutos do vivido, né, do que a gente vive, né, ou seja, do que nos toca, do que a gente conhece, né, e, né, justamente, né, aí tá um outro elementozinho que é super importante na obra do Marx, né, para além, né, de pensar, né, as relações sociais e a produção social, por exemplo, das ideias, das instituições, das relações de poder, né, o Marx pensa tudo isso com um objetivo, que é o objetivo da transformação. Isso imprime uma qualidade muito particular à sociologia do Marx, né, que é uma sociologia da transformação, diferente da sociologia do Weber, que é uma sociologia da compreensão social. O Marx faz todo esse exercício da dialética materialista com um objetivo, né, que é o objetivo da transformação social e da transformação através do processo de luta, né? Ou seja, a luta em si, né, ou seja, ela parte, né, ela surge justamente do quê? Né? Ela surge do movimento, e um movimento que está intimamente ligado, né, à produção de novas ideias e à produção ou pensar de novas relações. Né? E isso advém do quê? Isso advém da vida, isso advém da contradição, isso advém do desconforto, dos desafios colocados pela própria vida. Por isso que a dialética do Marx é uma dialética materialista, né? Ou seja, ela vai do céu, ela vai da terra ao céu, né? Mas com o objetivo depois de voltar do céu à terra. O que é voltar do céu à terra? É justamente o fato dela ser uma sociologia, uma filosofia propositiva. Ela é uma dialética propositiva, com o objetivo da transformação. Você faz todo esse exercício da compreensão do mundo a partir da própria vivência do mundo, né, para transformar esse mundo. Né? Então, nesse aspecto, né, a sociologia do Marx é uma sociologia bem militante, ela tem esse cunho militante. Isso já leva a gente, né, ao tal do segundo pilar lá, né, que é a tal da perspectiva da revolução. Né? O Marx está pensando não só a superação, né, da sociedade burguesa especificamente, mas da superação de todo o desafio colocado por um histórico de dominação, né, por um histórico de opressão, né, das relações entre os homens, né, ou seja, entre o homem e o homem, mas também entre o homem e a natureza. Né? E isso seria através, né, ou seja, todo esse processo de transformação se daria através da luta. Né? Ou seja, não existe transformação sem luta, não existe transformação sem consciência. Né? Existem os trechos do prefácio, né? A minha edição, eu estou usando a edição dos pensadores. Tá? Essa discussão está muito claramente colocada ali na página 134, na página 135, no correr da página 136, né? Ou seja, a gente pensa o mundo, né? A gente compreende o mundo, a gente busca transformar o mundo, né? Tudo isso através do quê? De organização, né? Uma organização que é política, é sempre política, né? Porque a gente está lidando com transformação de relações de poder, né? De estruturas de poder. Então, a transformação dessas estruturas de poder requer organização e mobilização política, né? Ou seja, o princípio da luta é um princípio articulador da transformação social, da mudança social que coloca os homens em movimento, né? E o terceiro pilar, que é algo que na verdade os nossos textinhos acabam não trazendo muito, né, de forma mais profunda, é uma revisão da teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho é já bastante desenvolvida pela economia política clássica. Né? O Marx parte dessa discussão a partir da leitura dos clássicos. Inclusive, essa é a primeira grande discussão que ele traça ali na primeira parte da introdução. A introdução é um texto dividido em 3 partes, e a primeira parte é uma parte praticamente dedicada a um debate
direto com os liberais, a forma como os liberais entendem a natureza humana, a forma que os liberais entendem a historicidade, né? Com que eles entendem a origem do capitalismo, com que eles entendem a relação entre indivíduo e sociedade, né? E uma dessas outras discussões também importantíssima é essa questão da teoria da revisão da teoria do valor-trabalho, né? Revisão no sentido em que o Marx adiciona um elemento que é importantíssimo a isso, que é a questão da exploração, né? Através do conceito de mais-valia, né? O valor para o Marx, né? Se vocês já leram lá, né, pelo menos o livro 1 do Capital, né? Está definido como tempo de trabalho socialmente necessário à produção, né? Só que no capitalismo, tanto esse tempo quanto esse trabalho, né, vão se tornar mercantilizáveis, se tornam mercadorias, né? Então, tanto a jornada, né, porque veja bem, você não está só vendendo a sua força de trabalho, mas você vende a sua força de trabalho por um tempo determinado, né? Justamente porque você tem que ser livre, né? Se você vendesse o tempo inteiro, você não seria uma criatura livre, um indivíduo livre, né? Então, tanto o tempo quanto o trabalho, né, se tornam mercadorias, né? Isso é uma marca da reprodução social dentro do capitalismo, né? É o processo de mercantilização da vida, desde as coisas mais concretas, né? Desde os produtos mais concretos e materiais imediatos, até coisas abstratas, né? Como tempo, como direitos adquiridos, que hoje nós muitas vezes só temos acesso se nós adquirirmos através do mercado, né? Um direito à previdência, né? Um direito à educação, um direito à saúde, tudo isso, né, passa a ser mercantilizável, porque, né, a reprodução, a reprodução do capital, né, ela é uma reprodução que acaba subsumindo, né, o que tende, né, tem uma tendência à subsunção, né, de todas as relações a uma relação de mercado, a uma relação mercantilizável, né? Então, esse processo, né, enfim, de mercantilização da vida é um processo que gradativamente vai transformando, né, todas as coisas, tudo, em mercadoria, né? Em breve, meu Deus, até a vida será mercantilizada, né? Mas, enfim, entrando aqui especificamente no nosso textinho, né, lá por exemplo, na introdução, né, eu já coloquei aqui que é um texto dividido em 3 partes, né? Uma primeira parte dedicada ao processo de produção, né, onde o Marx fala da produção, de uma produção geral, né, e de uma produção específica, e depois ele historiciza tudo isso. Eu acho que esse aspecto da historicidade aparece de forma muito clara nessa primeira parte, né? Assim, é a primeira grande discussão que ele trava com os liberais, né? As formas de produção e as condições de produção, elas vão se alterando de acordo com o tempo, de acordo com as relações entre os homens, de acordo com a luta, de acordo com os desafios, de acordo com as formas de opressão, né, que estão colocadas, né? E isso justamente altera, né? Então a gente não pode falar de uma produção eterna, né, ou de relações eternas, como assim falam os liberais. É claro que existem certos elementos, né, de continuidade, né, um sujeito da produção, né, o ser humano, né, um objeto da produção, né, a natureza, né, um instrumento de produção, né, como o próprio Marx fala, pode ser de um instrumento mais rudimentar, como a própria mão, né, depois ele vai se sofisticando, né. Então, assim, sim, esses elementos são constantes, porém a forma com que esses elementos são usados e as condições com que esses elementos são usados, né, elas se alteram ao longo da história, né? Então, por isso a gente tem que falar, a gente pode falar de um processo produtivo de uma forma geral, né? Mas nós temos que levar também em consideração as condições de produção, né? As condições sociais de produção e as condições históricas de produção, ou seja, nós temos que nos atentar para as relações sociais que estão impressas em cada sociedade, né? Nesse momento, né, o Marx particulariza, né, tudo isso que é eternizado na economia política clássica, né? O segundo pedacinho é dedicado às relações, né, entre os momentos da produção, né, entre produção, distribuição, troca, consumo, né? E o Marx vai trabalhar justamente, né, as relações entre esses diversos momentos. Ele mostra para gente, né,
as relações entre esses diversos momentos e em que sentido essas relações estão atreladas umas com as outras. Então, nesse sentido, a gente pode ver que também o Marx, ele encara, né, essa noção, essa produção mais geral, né, ou esse pesão, vamos chamar assim, né, o pesão, né, seria toda essa cadeia, né, de produção que inclui produção, distribuição, troca, consumo, e o pezinho seria vamos dizer assim, o momento inicial ali, produçãozinho, né? O Marx encara toda essa cadeia como uma síntese, mais uma vez a síntese entrando aí. E o terceiro pedacinho, um pedacinho dedicado ao método, né? Falando um pouquinho do primeiro momento, né? O primeiro momento é um momento que eu já adiantei aqui, né? Onde Marx trava essa discussão, né? Entre indivíduo e sociedade, colocando, né? Justamente porque tanto a produção é uma coisa, né? É algo que deve ser pensado historicamente, levando em consideração as condições sociais, mas o indivíduo também, né? Ou seja, o indivíduo ele é um resultado histórico, né? Ou seja, o indivíduo ele também tem que ser historicizado, ele não pode ser entendido isoladamente, atomizado, né? Ou seja, uma coisa é a gente falar do indivíduo numa sociedade capitalista, a outra coisa é a gente falar de um indivíduo numa sociedade aristocrática, a outra coisa é a gente falar, enfim, né? Esse indivíduo também tem que ser pensado dentro das condições sociais em que ele está inserido. Isso é super importante quando a gente está falando de como Marx, ou, né, enfim, a filosofia marxiana entende o indivíduo. Não é que o marxismo não pense o indivíduo, isso é super importante, porque rola esse preconceito, né? Ah, não, o marxismo só pensa luta de classes, o marxismo não dá a devida atenção ao indivíduo e à subjetividade. Ora, isso não é verdade, né? E isso já aparece na cara da introdução, a primeira discussão que ele trava é justamente uma discussão sobre o indivíduo. A questão é que o Marx e os marxistas, de uma forma geral, não entendem o indivíduo dentro de uma bolha, dentro de uma redoma, né? Ou seja, esse indivíduo ele está colocado, né? Ele surge, ele é um ser social, né? Ou seja, ele está inserido dentro de uma dada sociedade que é atravessada por um conjunto de relações, né? Esse indivíduo ele está imerso nessas relações, né? E ele não pode ser pensado descolado dessas relações. A questão é essa, né? Não é que não pense um indivíduo, mas você pensa um indivíduo com todas as relações às quais ele está mergulhado, porque ele não nasce isoladamente, ele não, né, enfim, né, ele se desenvolve, né, e ele atua dentro de uma dada sociedade, né, ele surge, ele nasce dentro de um dado conjunto de relações, né, dentro de uma dada comunidade, né, enfim, com acesso a determinadas coisas ou carência de determinadas coisas, né, enfim. Então, isso obviamente tem que ser levado em consideração, né? E é a partir daí que o Marx começa a travar, então, uma outra discussão dentro dessa primeira parte, que é uma discussão super importante acerca da natureza humana, né? Quando ele explicita aí, não, que o homem é um ser social, ele é um animal político, cultural, histórico, principalmente, né? E por que essa discussão é super importante, né? Porque os liberais entendem o homem, né, a natureza humana, simplesmente como um indivíduo racional, né? Ou seja, para além de ser um indivíduo atomizado, isolado, ele é entendido, né? A sua diferença dos outros animais é simplesmente por ele ser um animal racional. E o Marx fala assim, sim, ok, né? O indivíduo é um animal racional, o homem é um animal racional, né? Mas ele é mais do que isso, né? Ele é mais do que isso, né? Ele é um animal político, né? Ele é um animal cultural, ele é um animal histórico, né? Ou seja, ele é um ser multifacetado, né? É um ser muito mais complexo, né? Ou seja, o Marx pensa o indivíduo de uma forma muito mais complexa, ele pensa a natureza humana de uma forma muito mais complexa do que os liberais, né? Ou seja, né? A natureza humana para ele, né? Ou seja, o que caracteriza o ser para o Marx, né? Tá ligado é muito mais do que aquele que raciocina, né? Mas é principalmente aquele que trabalha em sociedade, né? Ou seja, trabalho é como o homem se relaciona com a natureza, né? Esse é o conceito básico de trabalho no Marx, né? Mas que esse processo de trabalho ele é pensado, ele é projetado, ele é articulado e ele é articulado, tudo isso é feito em sociedade, né? Assim, Marx tem um exemplo muito legal que é o exemplo da linguagem, né? Ou seja, o ser humano
nem teria linguagem se ele não vivesse em sociedade. Ou seja, até para você construir linguagem, você precisa estar em sociedade, porque não se constrói linguagem sozinho, né, basicamente. Né? Então, quando Marx está pensando, né, esse ser, né, ele está pensando num ser que tem, sim, que tem necessidades fisiológicas, né, mas que tem um monte de outras necessidades também. Necessidades do campo, né, como eu falei aqui, do campo da cultura, né, as necessidades do imaginário, as necessidades da fantasia, né, ou seja, isso faz do ser social em Marx uma, uma categoria, né, muito mais complexa do que é pensado pelos liberais, né? Enfim, ou seja, vai para muito além da tal da busca da vantagem individual, né?